E aí, como é que estão vocês? Bom estar aqui conversando com vocês aqui, dando início, né, praticamente a mentoria Gêmeos Sides aqui pelo vídeo. Depois nós vamos marcar nossa mentoria ao vivo, onde vocês poderão fazer perguntas. Então, por onde vamos começar? Vamos começar pela vida do seu filho. A vida, ela se divide em duas partes, né? Eu vou entregar uma apostila para vocês, onde tem isso tudo escrito com detalhes, tá bom? Para vocês entenderem melhor. E eu aconselho vocês a lerem a apostila também, para ter aquele entendimento teórico. E quando a gente partir para uma prática, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, seu filho ele tem duas vidas, né? Uma vida foi gerada no seu ventre, e a outra vida ela foi gerada no coração de Deus, né? É uma centelha de Deus, seu filho. A primeira vida, que é a vida biológica, que foi gerada no seu ventre, essa você conhece muito bem, você conhece todos os passos do seu filho. Mas o que acontece? Por que você estranha o seu filho depois de um certo tempo? Porque a vida zoe dele é muito mais poderosa que a vida bio, né? A vida zoe, que é a vida espiritual, ela é mais poderosa que a vida biológica. Então, quando a vida espiritual ela começa a aparecer, a queimar, vem as decisões pessoais, vem uma personalidade mais forte, vem até mesmo as porfias, né, que são as teimosias, a insistência no assunto. A vida bio, ela é produtora de questões. Né? O que são questões? Questões é que o seu filho vai cismar com alguma coisa para entender aquilo no seu raciocínio. Ele vai começar, por exemplo, falando uma palavra errada, depois vai falar mais certo pelo treinamento. As questões é que algumas coisas para ele fazer, para ele te obedecer, ele primeiro vai querer entender, ou pelo menos ter um ponto de apoio naquilo que você está pedindo para ele fazer. Por isso que é necessário explicar o resultado primeiro para o seu filho, para depois gerar nele o interesse de fazer aquilo que você pede. Essa é a vida biológica, tá? Então, quando você oferece uma comida para ele, por exemplo, explica o resultado primeiro. E o sabor? O sabor tem que ser expresso no seu rosto. Você não tem que ficar com medo dele não gostar. Você tem que mostrar que aquilo tem sabor com os olhos, né? As crianças são perceptivas com as expressões corporais, principalmente faciais. Também está na apostila sobre isso também. Então, você precisa entender basicamente isso. A vida biológica, ela vai produzir questões. E a vida zoe, ela vai produzir perguntas. Por quê? Porque quando uma criança pergunta, ela quer alimentar o arcabouço dela. E o arcabouço dela é um arcabouço de opiniões, tá? Esse arcabouço de opiniões, ele é extremamente importante para a criança ser assertiva, decidida, produtiva, ela ser uma criança criativa, uma geradora de resultados, ok? Então é importantíssimo que você nunca rejeite pergunta nenhuma do seu filho. Você responda cada uma delas. Quando você responde uma pergunta, você está alimentando a vida zoe, a vida espiritual do seu filho. Por quê? Porque é na vida espiritual que nós geramos as perguntas, ok? Nós descobrimos as coisas sobre nós mesmos com perguntas, descobrimos sobre os outros com perguntas, descobrimos sobre sentimentos com perguntas. A nossa vida é cercada de perguntas. Por isso que quando seu filho é pequeno, do 0 até os 7 anos de idade, responda todas as perguntas. Aí você vai dizer assim, mas Jairo, eu não sei responder todas as perguntas que ele me faz. Tá tudo bem que você não saiba responder todas, mas você precisa respondê-las de alguma forma. Não é dizendo não sei, é dizendo eu vou procurar saber. E muitas vezes quando aquela pergunta está oculta, você precisa devolver a pergunta, perguntar algo para ele, para esclarecer aquela pergunta, mas nunca ignorar, nunca dizer que o filho é chato, que o filho não precisa ouvir aquilo. Tô de saco cheio de ver você falar, tá errado, não pode fazer isso. Você pergunta muito, tem que perguntar. Essa é a vida espiritual, ok? A vida espiritual, quanto mais você responde as perguntas, mais o seu filho vai confiar em você, mais ele vai saber que você tem assuntos para passar para eles, né? Assuntos que são aprofundados através das perguntas. As perguntas também, elas devem ter um nível de aprofundamento. Por exemplo, a criança pergunta assim, papai, mamãe, de onde eu vim? E aí você diz assim, de onde você acha que você veio? Você devolveu com uma pergunta, né? E aí você vai entender, a partir dessa devolução da pergunta, que ele já tem uma opinião.
ele já tem uma ideia sendo formada e ele quer completar aquela ideia, ele quer clarificar aquela ideia e pergunta a você, porque você é uma pessoa que ele confia completamente. Então, exercita essa questão de alimentar a vida Zoe respondendo perguntas. E a vida biológica, ela vai gerar questões. O que são questões? Sabe aquele confronto? O ser humano, o cérebro humano, ele intelectualmente, ele só cresce com confrontos, ok? Então, um aprendizado, para ele ficar fixado, ele vai gerar um confronto. Para ele gerar um novo caminho neural, vai gerar um confronto. Então, a criança ela não é implicante, ela não é teimosa, ela está apenas gerando questões, tá? Está gerando questões para que aquelas questões que ela está gerando resulte numa conclusão, tá? O cérebro humano, ele necessita de conclusões para gerar inteligência, para gerar a inteligência e a sabedoria em ação, né? Para gerar inteligência, o cérebro humano ele precisa de conclusões. Por exemplo, tem coisas que você diz que não sabe fazer, que na verdade não é falta de inteligência, é porque você não concluiu aquilo na sua cabeça, você não criou um passo a passo dentro do teu cérebro físico, né? Natural, da inteligência intelectual. Daí, o teu filho vai criar questões, ok? E vai parecer que é teimosia, vai parecer que ele é implicante, vai parecer que ele é uma criança que não te obedece. É apenas o teu filho criando questões. Então, nesse primeiro momento aqui, eu quero deixar claro para você acerca da vida Zoe e da vida bio. A vida biológica é a que começou no seu ventre, mas a vida Zoe, ela começou na eternidade com Deus. E o propósito do seu filho, ele não tem a ver com a vida biológica, ele tem a ver com a vida Zoe, com a vida espiritual, ok? E em todo tempo, o propósito do seu filho, quando criança, ou até mesmo quando adolescente, ele vai querer saltar. E você precisa apoiar esse propósito. Foi para isso que Deus confiou essa vida linda que é o seu filho a você, ok? E então, essa vida espiritual que traz o propósito dentro de si, ela é, vamos dizer assim, insuportável, não dá para segurar, tem que soltar. Insuportável, que eu quero dizer que não dá para abafar, tá? As pessoas, quando abafam a vida espiritual, a vida Zoe, quando elas se confundem no seu propósito, em geral, se tornam pessoas pesadas demais, pessoas que não têm propósito, não têm objetivos, pessoas que não têm um algo mais dentro de si. Elas se tornam pessoas abatidas porque não conseguem colocar para fora o seu propósito de vida, a sua centelha que Deus colocou dentro de si para crescer. Então é necessário que você entenda principalmente esse assunto. Então, retomando aqui para você, o propósito está na vida Zoe, ok? Então, essas perguntas que o seu filho vai fazer, que vai vir do espírito, da vida espiritual, elas devem ser respondidas da maneira mais honesta possível, mais sincera possível. Jair, se eu não tiver com tempo de responder ao meu filho, o que eu faço? O que eu faço de imediato? Aí você, honestamente, se você estivesse realmente sem tempo, você diz assim, meu filho, me pergunte depois, eu vou lhe responder essa pergunta, me pergunte depois, que agora eu estou sem tempo de responder agora, isso demanda tempo. Em geral, você vai conhecer crianças que vão te fazer perguntas no momento que você não vai conseguir responder, ok? Ele vai te pressionar. Por que as crianças fazem isso? É um momento de interesse. Algumas vezes as crianças, a gente diz que a criança quer chamar a atenção, né? Quando você está conversando com alguém, ele vai fazer uma pergunta. Talvez não seja isso, talvez seja uma admiração grande que ele tenha por você, e aquela admiração que ele sente em ver você falando, ver você conversando, é nessa admiração que vai gerar na cabeça dele as perguntas, ok? Apesar da vida espiritual ter todas as respostas, o cérebro às vezes não está preparado ainda para perceber a quantidade de sabedoria que há no espírito, tá? Nem no propósito. Por isso é que a gente tem que conectar, mostrar que você com mais idade já sabe exercer a inteligência e a sabedoria. Isso vai ser um up para ele, vai ser um motivo para ele subir de nível, né? E despertar o propósito. Se tudo for feito da maneira correta, seu filho daqui a 6 meses já começa a dar muitos insights de criatividade, de ser uma criança inventiva, tá? De ser uma criança com alto poder de resolução de problemas,
de ser uma criança que vai ter ótimos relacionamentos na escola, que serão relacionamentos chamados produtivos, com um propósito, com um objetivo. Se tudo der certo dentro da mentoria, em 6 meses você começa a ter muito resultado. Mas, para começar a semana, foca nisso que eu falei para você, ok? Foca nisso. Responda as perguntas e não confronte as questões. As questões, tá? As teimosias, as que se chamam de birra, de implicância, fazem parte do desenvolvimento do intelecto, ok? A gente só cresce intelectualmente desafiando as coisas. Então faz parte disso. E as perguntas fazem parte da vida espiritual, da vida Zoe do seu filho, tá bom? Perguntas que vocês tiverem, coloca lá no grupo e a gente vai responder para vocês. Tudo bem? Deus abençoe sua vida. Lembrando, o propósito faz parte da vida Zoe. O propósito eterno do seu filho faz parte da vida Zoe.